Olá para todos, boa noite. Vamos aí para a conclusão dessa paisagem. Terminando aí essa paisagem. Obrigado aí pelas curtidas. Valeu, galera. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a um bom sábado. Um bom final de sábado, né? Trabalhando essa parte da folhagem aqui embaixo. Obrigado aí pelos tap, pessoal que tá dando like. Boa noite, Miguel Prince. Boa noite, galera. Vamos aí para a conclusão dessa paisagem, chegando aí na etapa final. Trabalhando aí essas folhinhas no chão. Ainda falta muito detalhe, ainda falta a parte da árvore, ainda falta sujar mais esse chão. E ainda falta aí, acho que umas 1 ou 2 horas ainda de pintura para poder terminar essa paisagem. Lembrando que essa paisagem foi encomenda. E estamos chegando aí na fase final. Fase final da paisagem. Sejam todos bem-vindos. Quem puder aí dar um tap na telinha. Já temos aí quase 200 taps. Muito obrigado, pessoal que está chegando. Valeu, boa noite a todos. Um feliz Dia dos Pais desde já, né? A quem for pai. Eu sou pai, tenho 2 filhos, um filho e uma filha de 11 anos e um filho de 2 anos. Amo a experiência de ser pai. Então aqui, galera, nessa cor eu tô colocando amarelo indiano, vermelho francês e um pouquinho de branco para dar esse movimento aqui da parte da folhagem, tá? Eu também vou colocar um pouco de um marrom mais avermelhado. Primeiro eu tô colocando essa cor mais clara, porque se eu colocar escura, aí a clara não vai pegar depois. E eu tô querendo terminar esse quadro agora, terminar ele hoje. Eu não quero deixar para outro dia. Por isso que eu já estou trabalhando essa parte aqui clara para depois trabalhar a parte escura. Eu também estou usando um pouquinho de amarelo transparente com branco e vermelho francês para dar um pouco mais de cor, um pouco mais de brilho em algumas partes. Isso aí é aquelas folhas que caem no outono, né? Aquelas folhas secas. Essa aqui é uma árvore caducifólia, que é a árvore que solta folha no período de outono. E aí eu estou fazendo essa parte das folhas caídas usando amarelo indiano, vermelho francês e branco de titânio. Para fazer essas folhinhas amarelinhas e laranjinhas. Muito obrigado, galera, pelo tap aí na telinha. Já estamos chegando a quase 300 taps. Iniciando agora a live de hoje, vamos até a conclusão desse quadro. Hoje eu dei uma saidinha com a família, fui comemorar o Dia dos Pais junto com a família, por isso que eu não fiz live durante o dia.
Mas estou fazendo um agora à noite, né? Cheguei quase ainda agora, troquei de roupa e vim pra cá fazer live com vocês. Valeu, obrigado pelo tap-tap, galera. Chegando aí a quase 1000 tap-taps. Muito obrigado. Pessoal que tá curtindo. Valeu, 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 valeu. Miguel, Lari. Pessoal também que ainda não me segue, se puder seguir eu agradeço, tá? Pessoal que puder aí nos abraçar. Agora eu tô colocando um pouco de tom alaranjado, levemente avermelhado, porque tem também, tá? Uns tons alaranjados por aqui. E aí, galera, me digam, Mari, boa noite, Mari, o quanto vocês estão gostando dessa paisagem, se ela tá bonita, se não tá, se estão gostando, se não estão. Lembrando que eu já trabalhei todas as etapas dela, agora eu tô trabalhando a etapa final, tá? Agora essa fase eu chamo de acabamento final, que essa fase é a fase de conclusão, é a fase do acabamento final, que são os detalhes do quadro. Tinta óleo, sim, tinta óleo. Valeu, Mari. Miguel, valeu também, galera. Muito obrigado. Lembrando que eu vou tentar começar outra ainda hoje, tá? Se eu terminar essa daqui, eu já corro para outra de imediato. A outra tá aqui ao lado esperando também para ser iniciada. Se eu conseguir dar essa daqui pro final finalizada, eu vou começar, já vou trabalhar início do acabamento da próxima, que está aqui ao meu lado também para ser terminado. O ideal seria terminar as duas hoje, né? Mas eu não sei se vai ser possível, mas se for... Valeu, Miguel, valeu também, Mari, obrigado aí pelos comentários. Pessoal, já passamos de 1000 tap-tap, já chegando a 2000. Estamos aí ao vivo com 7 pessoas. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas. Quem quiser bater um papo, conversar, tirar dúvidas. Quem quiser falar qualquer coisa aí, pode conversar, tá? Quais as cores usou nas graminhas? Lembrando que essas aulas, galera, vão ficar todas gravadas lá no meu canal. No aplicativo vermelhinho vai ficar tudo lá. Eu não posso dizer o nome para não levar punição, mas essas lives estão gravadas e eu vou colocar lá tudo salvo para vocês, tudo explicadinho como estava. As cores que eu usei aqui foram 2 amarelos. Quem quiser anotar o nome dos amarelos, foi o... Essa daqui eu usei verde esmeralda, amarelo transparente, verde esmeralda, amarelo transparente, um pouco de vermelho francês e branco. Vermelho, verde, amarelo e branco. O vermelho é o francês, o amarelo é o transparente, o verde é o esmeralda e o branco. Foram as cores que eu usei para fazer aquela parte ali em cima, tá? Aquele gramado ali mais iluminado. Então eu coloquei ali amarelo transparente com branco, um toquezinho de verde esmeralda e um toquezinho de vermelho francês. Mais verde do que vermelho, mas foi mais amarelo transparente e branco. O amarelo transparente ele é responsável nessa luminosidade aqui, ó. É ele que dá essa luminosidade, tá? Inclusive eu ensinei sobre isso na aula passada. Para quem me acompanha, assistiu, né? Eu ensinando, fazendo. Lembrando que esse quadro foi pintado ao vivo. 90% dele foi pintado ao vivo, só 10% não foi, porque eu precisava adiantar e era um momento que não dá para fazer live, tá? Mas aí eu também adiantei pouca coisa, não foi muita coisa não. A maior parte dele foi feita ao vivo aqui junto com vocês. E agora eu tô fazendo essa parte aqui como se fosse uma folhagem seca caída aqui na estrada. Esse período de outono solta muita folha, né? Pena que a tinta óleo me faz mal, só uso acrílica. Esse conceito de tinta óleo que faz mal,
eu acho que eu fico sem querer, assim, aceitar, né? Porque eu acho que o que faz mal não é bem a tinta, é os diluentes que as pessoas usam. Porque eu uso com tinta acrílica, eu pinto com tinta óleo há 25 anos e não tenho nenhum problema. Eu trabalho com pessoas de 90 anos, 87 anos, 85 anos e ninguém reclama de cheiro, de nada, tá? Então provavelmente sejam os materiais que você não está sabendo usar. Mas se você assistir minhas lives e seguir minhas dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir trabalhar com tinta óleo sem nenhum problema. A primeira coisa, você vai dar preferência à marca Cofix, tá? Que é uma marca que dá algumas garantias a você. Segundo, o único diluente que você vai usar é o diluente Eco, da marca Cofix também. Você só vai usar a tinta Cofix e o diluente Cofix. E o óleo de linhaça também da Cofix, tá? Se você usar esses 3 produtos aí, você vai poder pintar e não vai ter nenhum problema com alergia. A marca é essa daqui, ó. Cofix. Você usa essa marca, você vai usar o diluente Eco, também da Cofix, tá? Eu tô pintando aqui, não sinto cheiro de nada, não sei se também que sou acostumado, mas eu dou aula do lado de pessoas, de senhoras que dão aula de costura do meu lado. Na outra mesa tem o pessoal de bordado. Então eu dou aula no ateliê com várias senhoras, dando aula ao mesmo tempo, né? Tendo aula ao mesmo tempo e zero de problema de cheiro. Ninguém nunca reclamou de nada. Nenhuma das minhas alunas nunca apresentaram nenhum tipo de alergia. Eu, por exemplo, pinto há 25 anos, né? Desde o ano 2000 que eu pinto. Não tenho nenhum tipo de reação. Agora, eu já tive problemas, já tive no passado. Tive problema com secante de cobalto, tive problema com terebentina. Por esses produtos eu não uso mais, tá? Eu só uso diluente Eco e só uso a tinta da Cofix. Eu não uso Acrylex, eu não uso gato preto, eu não uso algumas cores também, eu evito algumas cores, como verde, ou como azul cerúleo, azul da Prússia. Eu evito branco de prata, branco de zinco. Então algumas cores eu também evito, e evito alguns produtos. Eu não uso terebentina, eu não uso secante de cobalto. Tá certo? Esses produtos aí, eles podem... O cheiro dele é muito forte. E alguns, inclusive, chegam a ser corrosivos, tá? Alguns chegam a ser até corrosivos. Se você colocar ele num pratinho de isopor, num copo plástico, você vai perceber que ele derrete o copo. Então, provavelmente, a alergia seja desses produtos, não exatamente da tinta óleo. Pois é, eu não uso nenhum, tá? Não uso nenhum, indico. Provavelmente a sua alergia não veio das tintas, veio desses produtos que você acabou de dizer que usava. Então, você não tem alergia à tinta, não foi ela que lhe prejudicou, ok? Então pode confiar no que eu estou dizendo, porque eu pinto há muitos anos, dou aula há muitos anos, dou aula a pessoas com idade muito avançada e não tem problema nenhum com a tinta. Eles trabalham com ela normal, eles nem sequer falam nada de cheiro, de alergia, né? Não tem nenhuma citação de problemas que pode ter acontecido. Só que aí eu fiz essa seleção de material, tá? Então é isso aí, você tem que ter só essas dicas para você conseguir pintar por muitos anos usando tinta óleo e não ter nenhum problema de saúde. Como eu, por exemplo, acredito que não tenho, né? Eu dou aula há 17 anos, fazer 18 anos que eu dou aula. E trabalho com pintura todos os dias, pinto todos os dias da semana. Eu chego a pintar, galera, 7 dias por semana. Hoje é domingo, hoje é sábado e eu tô aqui pintando, e amanhã é domingo. Já dei aula hoje pela manhã.
Amanhã é domingo, dia dos pais, eu também vou pintar. Inclusive amanhã eu vou... Você é de onde? Eu sou de Recife. Eu sou pernambucano. Eu mudei o pincel agora, peguei um pincel com pelo mais longo para fazer essa parte mais iluminada aqui do brilho, tá? Do brilho dá um pouco de luz aqui, ó, na folha, nas folhas, fazendo um pouco de iluminação para destacar mais essa folha caída. Pessoal, eu praticamente garanto a vocês, quem diz que tem alergia... Eu me lembro que eu conversei com uma pessoa aqui uma vez em uma live, Paraná, eu tenho muita vontade de conhecer o Paraná, onde eu vou. Eu tenho vontade de conhecer Foz do Iguaçu, principalmente. É a cidade que eu mais tenho vontade de conhecer no Paraná, é Foz. Principalmente eu gostaria, né, de um dia até morar no Paraná e pintar pássaros lá no Parque das Aves, né? Eu já pensei, vou pro Paraná pintar aves lá e eu vou lá para o Parque das Aves. Eu gosto muito de pintar pássaros. Deixa eu mostrar para vocês uma ave que eu pintei recentemente, que já está concluída. Deixa eu só aproximar aqui um pouquinho a câmera. Ó, galera, essa tela eu pintei recentemente. Então minha vontade é de ir para lá pintar pássaros. Eu sou um pintor praticamente de pássaros. Eu não sou um pintor de paisagem, então eu estou pintando paisagem que foi encomenda. Eu sou um pintor de aves, tá? Meus quadros preferidos são aves. Então eu pinto pássaros, são meus quadros que eu me destaco mais, são na pintura de aves. Ok? Então assim, eu gostaria de um dia poder pintar araras, pintar beija-flores lá no Parque das Aves no Foz do Iguaçu, né, no Paraná. Então praticamente eu me considero um pintor de aves, tá? Eu pinto paisagem de xerido assim, porque de vez em quando rolam umas encomendas, aí eu vou e pinto, mas a minha especialidade são animais. Eu sou especialista em animais. Inclusive eu vou mostrar para vocês aí rapidinho, sem atrapalhar muito a live, alguns pássaros que eu já pintei. Inclusive alguns tão realistas que algumas pessoas chegam a nem acreditar, né, que seja uma pintura, mas foi, tá? Inclusive eu vou mostrar minha assinatura aqui. Ó, essa daqui é uma arara que eu pintei. Olha só. O celular tá meio rachado, né? Mas essa daqui foi um quadro que eu fiz. Pois é, e eu amo pintar arara, tá? Olha, deixa eu ver se dá pra pegar de perto ela comendo aí uma fruta dessa árvore. Valeu, Mari! E a minha especialidade é aves, tá? Eu pinto vários temas, mas o que eu mais gosto de pintar são pássaros. São meus temas preferidos. Mas eu também pinto cavalo, pinto outros temas. Deixa eu só mostrar para vocês aí rapidinho alguns quadros que eu já pintei. Ó, aqui tem mais um. Esse aqui é o Saíra Azul. Saíra Azul. Mas eu gosto muito de pintar aves, tá? Assim, eu tenho vontade de viver de pintar aves. É o tema que eu mais sinto prazer em fazer. Eu gosto de pintar tudo, é verdade, mas o meu tema preferido são pássaros.
Que bom, né, que você gosta dos meus trabalhos. Realmente eu acho que eu não pinto mal nenhum tema, mas, ó, vocês conhecem essa ave aqui? Isso aqui é um quadro que eu pintei, eu acho que foi em 2020, mais ou menos, 2018, 2019, por aí. Essa é a árvore símbolo do Mato Grosso. Símbolo do Mato Grosso, essa tela eu pintei, acho que foi em 2020, mais ou menos. Essa tela tá no Rio de Janeiro, tá? Foi pro Rio, pra casa de uma cliente no Rio. Rio de Janeiro. Esse daqui foi para outro país. Esse foi vendido numa loja em Olinda para um estrangeiro. Eu não sei em que país esse quadro foi vendido. Esse eu pintei, eu acho que em 2019. Olha o realismo aí do tronco. É que nessa foto eu não tinha nem assinado ainda faltava assinar. Esse aqui foi em 2020, mais ou menos, 2019. Alguém sabe o nome dessa ave aqui? Essa paisagem eu fotografei e acrescentei esse pássaro. Esse pássaro não estava aqui na foto. Essa foto eu tirei no local e acrescentei essa ave. Essa ave é a gralha cancã. Gralha cancã, o nome dessa ave. É uma ave que eu já pintei várias vezes. Olha, um dos que eu mais gosto de pintar são beija-flores. Esse quadro também eu pintei, eu acho que foi 2023 por aí. Esse aí é bem mais recente, tá? Esse aqui eu acho que foi 2023 também. Esse aqui é um curió, tá? Curió. Esse eu pintei, deixa eu ver se tem assinatura. Esse tem. Esse foi 2020 e... Deixa eu ver aqui. ...2021, esse aqui, ó. 2020 e 2022. Esse aqui é um curió, tá, galera? – 2022, há 3 anos atrás. Tem mais, vou mostrar mais alguns aqui para vocês rapidinho. Ó, eu também gosto muito desse aqui. Esse aqui eu pintei ele numa árvore de pé de siriguela. O nome desse pássaro é... Esse aqui é porque ele tem nome diferente em lugares diferentes. Aqui ele é chamado de guriatã de coqueiro. Mas guriatã, né? Mas ele também tem outros nomes. Eu vou falar também gaturamo. Ele também é chamado de gaturamo. E ele aqui está na árvore no pé de siriguela. Esse quadro também foi para fora do Brasil. Ele é pequeno, media 40 por 40. E ele foi comprado por estrangeiro. Eu não lembro agora o país, mas eu vendi ele numa feira no Recife Antigo. Eu vendi a essa mesma pessoa 3 telas. E ele foi para outro país. Eu não lembro agora qual foi o país. Ó, esse aqui é um dos que eu achei mais realista que eu pintei. Às vezes até eu acredito, né? Que até eu duvido que seja pintura. Ficou muito realista. Esse quadro aqui, ele é pequeno, mas ele ficou parecido realmente com a fotografia, né? Esse aqui eu pintei, acho que foi em 2019. Ficou muito realista esse quadro, embora não esteja assinado ainda, né? Porque eu ia assinar. Ele é uma fotografia, ele ficou muito uma pintura. Ele é muito realista, ficou muito perto de uma fotografia. Eu gosto muito desse aqui também. Esse é o sanhaçu, né? O sanhaço do Amazonas. E ele tá comendo mamão. Esse eu gosto também.
Também pinto araras. Essa arara não estava nesse cenário, eu criei esse cenário com bromélias no fundo. Eu peguei a foto dessa arara em outra situação e aí acrescentei, ó, esse fundo que eu achei que ficou muito bom, combinou muito, né, com essa arara. E aí eu criei essas bromélias aí no fundo. Criei uma paisagem tropical, né? Olha só, mais curió, gosto de pintar bastante curió porque é um tema que vende muito, tá? Curió, sempre que eu pinto, que aparece alguém que gosta de criar curió, eles sempre compram. Então eu gosto de pintar esse tema desse pássaro, nessa espécie. Essa tela, ela também foi para o exterior, tá? Essas araras aqui. Essas são araras escarlates. Esse quadro, ele media 60 por 80 e eu pintei em 2020. Deixa eu ver se tem assinatura aqui. A foto não pegou a parte da assinatura, mas essa obra também. Essa aqui foi para vendida em Olinda, para algum estrangeiro. Foi levado para algum país aí que eu não sei para onde foi. Essa daqui é a coruja buraqueira, que eu pintei, eu acho que deve ter o ano aqui, 2021, parece, 2021. Essa é a coruja buraqueira, tá? Ela é uma coruja mais rasteira, eu gosto muito de pintar coruja. Eu gosto de coruja, tá? Eu não escondo isso de ninguém, que eu gosto de coruja. Já pintei muitas corujas. Esse aqui eu também achei que ficou muito realista. Esse é um papagaio voando, né? Eu acho que esse aqui também ficou muito real mesmo. Até mais do que na foto, pessoalmente. Ele ficou bem realista. Ficou hiper realista, praticamente parecendo uma foto, mas é uma pintura, tá? E esse aqui sou eu pintando gatos, ó. Aqui eu acho que eu tava com menos de 30 anos de idade. Acho que uns 20 e poucos anos para 30, agora eu tô com 43. E nessa foto eu tava pintando um balaio com os gatinhos dentro, que é um dos quadros que mais me deixaram conhecido. Esses gatos fizeram sucesso em uma feira que eu participei. Beleza? E agora vamos voltar para o nosso trabalho. Eu também pinto natureza morta. Isso aqui são quadros que eu fiz, natureza morta. Isso é um quadro que eu pintei, acho que em 2020 também. Em 2020, mais ou menos. É muita pintura, tá, galera? Muitos quadros. Eu acho que eu já pintei mais de 1000 quadros. Eu pintava também muito tema sertanejo. Eu pintava muito tema sertanejo, gostava de pintar esses temas assim. E também gosto muito de pintar cavalo. Sou fã de cavalo. Amo pintar cavalo. Pois é, se eu fosse mostrar foto aqui dos quadros que eu já fiz, dava para passar um bom tempo aqui mostrando foto para vocês. Mas a intenção agora é terminar esse quadro aqui. Toda vez que eu mostro minhas naturezas mortas, geralmente eu levo uma punição, né? Porque sempre tem uma garrafa de bebida e o aplicativo entende que eu estou fazendo alguma propaganda de bebida. Não sei se vocês perceberam, tem uma garrafa de vinho lá por trás e aí eu já levei uma restrição aqui por causa daquela garrafa de vinho. Acabei de levar uma restrição, mas não tem problema não. Sempre que eu mostro a natureza morta, eu levo uma restrição. Já aconteceu isso 4 ou 3 vezes.
Obrigado, Glória. Valeu. Galera, mais do que pintor, eu sou professor de pintura, tá? Eu sempre... Beleza, Mari? Boa noite, Mari. Descanse bem. Daqui a pouco eu também vou recolher, mas por enquanto eu vou dar uma adiantada aqui. As cores que eu estou usando para fazer essa parte aqui da folha, eu estou usando amarelo transparente. Valeu, Filomena. Qual cidade? Eu moro em Camaragibe. Camaragibe é área metropolitana do Recife. Moro coladinho com Recife. Eu sou de Camaragibe, Grande Recife. Sempre que eu mostro um quadro de natureza morta, eu levo uma punição. É engraçado, né? Eu acho que ele pensa que as garrafas que eu posto são garrafas de bebida. Longe, bem longe. Mas você é de onde, Glória? Glória, você é de onde? São Paulo, Rio, Minas, Belo Horizonte, Cuiabá. Cuiabá é muito quente, né? Tinha um concurso para professor de arte, viu, Glória? Aí no Mato Grosso. Mato Grosso... em Cuiabá. Tinha um concurso aí para professor de arte, quase que eu ia fazer. Eu desisti quando eu vi a temperatura que chega aí, né? Muito quente. Aí eu desisti. Eu pesquisei bastante sobre Cuiabá, questão de violência, questão de infraestrutura. É bem melhor do que aqui, tá? Bem melhor, mas aqui também é quente, mas não chega tanto. Aqui também é bem quente, mas não chega a 42 graus, 40 graus, não. Aqui quando tá muito quente, tá 32 graus. Então Recife, a média de Recife é entre 22 e 32 graus. Isaías, Nova Mutum, Mato Grosso. Eu tenho vontade de morar no Paraná. Ou Paraná, ou São Paulo, ou alguma cidade de Minas Gerais. Eu queria morar numa cidade que fosse assim, tipo meio interior e ao mesmo tempo avançada, evoluída. São Paulo tem muita cidade assim. Tem cidade que tem cara de interior, porém uma cidade bem evoluída, né? O comércio evoluído, o trabalho, faculdade. Principalmente que tivesse pouca violência, porque o que me assusta, né, nos locais é a violência. Recife é violento, embora eu tenha sido assaltado uma única vez, e na verdade eu fui assaltado por tabela, né? A pessoa não veio me assaltar, ela veio assaltar uma lan house, onde eu estava acessando computadores. Na época era muito comum essa coisa de lan house aqui, não sei, na cidade de vocês. E eu tava baixando músicas com meu celular novinho que eu tinha comprado na época, celular de caneta, foi um dos primeiros celulares de caneta a ser lançado aqui no Brasil. Eu comprei esse celular e levaram meu celular. É a única vez que eu fui assaltado. Foram assaltar a lan house e fizeram a limpeza, né? E todo mundo que estava na lan house, como eu também estava, levaram meu celular novinho, celular de caneta, que eu tava doidinho, né? Na época ele tinha sido quase R$1.000. R$1.000 era muito dinheiro para um celular na época. Eu acho que era como se fosse uns 4.000, 5.000 de hoje, né? R$1.000 o salário, acho que na época não era nem R$500.
Acho que era uns R$ 500 o salário mínimo. Tá aprendendo no papelão. Pois é, todo lugar é bom para aprender. No papelão, no Eucatex, tudo vale a pena. No papel. Prepara bem esse papelão, viu, meu amigo Miguel? Prepara bem esse papelão que dá pra dar uma treinadazinha. Dá pra treinar, né? Não vai dar pra evoluir muito, porque vai ficar faltando qualidade para a tinta correr e fazer os efeitos, fazer as cores. Mas vai dar para começar. Agora você pode comprar pedaços de tela, né? Vende aí na internet, não é caro, para você treinar em tela. Eu comecei pintando em papelão com tinta de tecido, galera. Foram os primeiros quadros que eu pintei, foi papelão e tinta de tecido. Eu não tinha nenhum conhecimento de pintura. Eu só abria letreiro. Eu abria letreiro e pintava cartaz para a igreja. Na época eu era da igreja. E eu fazia cartaz para os eventos da igreja. Então eu ganhava pincéis, né, para fazer esses letreiros, e comprava tinta de tecido, essas tintas de potinho que vende em papelaria. E sempre sobrava, né, algumas cores. E aqui na casa da minha mãe tinha um espelho muito bonito, um espelho antigo, que tinha uma moldura muito bonita, esse espelho. E esse espelho ele quebrou. E dizem nas más línguas, né, que espelho dá azar. Embora não tenha sido eu que quebrei, mas para mim deu sorte, porque eu usei a moldura e o papelão que tinha atrás do espelho para pintar o meu primeiro quadro. Então eu peguei aqueles pincéis que eu tinha e peguei aquelas tintas de pote que eu tinha. E havia uma imagem numa madeira de uma paisagem, em uma madeira, e eu peguei aquela paisagem e tentei retratar, né? Tentei fazer uma releitura daquela paisagem. E comecei depois de horas lá pintando, trancado dentro do quarto, sem ninguém ver o que eu estava fazendo. Eu mostrei ao pessoal o que eu tinha feito e todo mundo começou a elogiar, né? O pessoal começou a elogiar. Aí a minha irmã ia chegando do trabalho, minha irmã mais encostada a mim, e ela olhou assim e disse: caramba, tá tão bonito que dava até para vender. Quando ela falou essa palavra vender, na época eu tava com 17 anos, sem saber o que eu queria ser da vida, sem saber o que eu ia fazer. Quando ela falou a palavra dava para vender, aí eu disse: caramba, já sei o que é que eu vou fazer para ganhar dinheiro. Vou pintar quadros, né? Mas como é que eu ia pintar quadros que eu não sabia de nada, não conhecia de tinta, não conhecia de pincel, não tinha dinheiro para comprar nada. Eu sou o 12º filho da minha mãe, eu sou o número 12, né? Então minha mãe não tinha dinheiro para me ajudar, meu pai não tinha dinheiro para me ajudar, ninguém ia me ajudar. Mas eu decidi ser artista aos 17 anos. Eu só não sabia de onde ia sair o dinheiro, né? Que eu ia bancar material, curso, essas coisas. E a minha irmã, uma das minhas irmãs, que eu tenho muitas irmãs, eu tenho 7 irmãs. Uma delas ia casar e ela estava construindo a casa dela. Então eu pedi para trabalhar de ajudante de pedreiro na casa dela, galera, ganhando R$ 5 por dia para poder juntar dinheiro para fazer meu curso. E aí eu trabalhei de ajudante de pedreiro, cavando um buraco para fazer as colunas da casa. Os buracos eram tão profundos que para sair de dentro tinha que colocar uma cadeira para poder sair. O buraco tinha 1,80 m, eu tinha 1,70 m mais ou menos. Então para sair era complicado. E eu cavei 12 buraquinhos desses para fazer as colunas. Não sei se foi 12, foi 16. Eu só sei que eu chegava em casa, só
como o pessoal diz aqui, só o milho da pipoca, né? Morto, o dia todo enfiado dentro de um buraco, cavando, para ganhar R$ 5 por dia. Mas eu juntei e alguém me disse, eu não lembro na época quem foi, que no Senac, aqui em Recife, aqui no Recife, no Senac, tinha o curso de pintura em tela, que era o curso para iniciantes. E aí eu fui fazer esse curso, cheguei lá para saber preço, né? O curso na época eu me lembro dos pequenos detalhes, custava R$ 90. Custava R$ 90, praticamente o dinheiro que eu recebia em meses de trabalho, né? Porque eu ganhava 5 por semana, dava aí 5 por dia, né? Desculpa, R$ 5 por dia, dava 25 por semana. Então era praticamente um mês de trabalho. Só que tinha um detalhe, para poder se inscrever no curso tinha que ter CPF. E eu com 17 anos nem CPF eu tinha ainda. O meu filho já nasceu com CPF. Quando ele nasceu já tinha CPF. Eu tinha 17 anos, não tinha CPF ainda. Aí eu tinha que tirar o CPF, fui tirar o CPF. Aí tudo isso gastava dinheiro, né? E gastando dinheiro. Aí eu fui, paguei, tirei CPF, e depois me inscrevi lá, paguei os R$ 90 do curso. Aí descobri também que tinha que comprar o material, né? Como é que eu ia fazer o curso sem material? Aí lá vai eu atrás de mais dinheiro, né? Trabalhei para ganhar dinheiro para comprar o material, porque ninguém tinha dinheiro para me ajudar. Minha mãe não tinha, meu pai não tinha, meus irmãos nunca foram de dar muito dinheiro um ao outro, né? De ajudar o outro. E eu também nunca fui de pedir, tá? Eu nunca fui de estar pedindo nada de ninguém. Eu sempre fui meio orgulhoso assim nesse requisito. Essa coisa de estar pedindo, eu não sou muito de pedir. E aí eu fui, fiz o meu curso, não consegui terminar, porque eu tinha que pagar 4, era 5 parcelas de R$ 90. Eu só paguei umas 3, então só consegui fazer 3 meses de curso, mais ou menos. Não recebi certificado, porque eu não cheguei até o final, mas eu não queria certificado, o que eu queria mesmo era aprender como era que usava as tintas, onde é que vendia tinta, como é que era essas coisas só que eu queria saber. Eu não queria certificado, não queria nada, eu queria só receber algumas dicas, era o que eu queria, é o único lugar que eu fiquei sabendo que tinha curso. Só que na loja onde eu aprendi que comprava o material, tinha curso também. Só que o pagamento lá era mensal, não era como no Senac, né? E era mais barato. No Senac era 90, nesse outro lugar era 50. A mensalidade era 50. E eu fui fazer curso nesse outro lugar, nessa outra escola. Depois de um tempo arrumei um emprego de verdade, né? Um emprego, carteira assinada, tudo. E eu trabalhava na madrugada, galera. Então eu pegava de 10 da noite e largava de 6 da manhã. Então eu tinha o dia livre. Então o dinheiro que eu pegava do salário do emprego lá que eu tinha, na época era o salário do comércio, era uns 300 e poucos reais. Era mais do que um salário mínimo. O salário mínimo eu acho que era 200 e pouco, que era 300 e pouco. Aí eu comecei a fazer vários cursos, né, com os professores muito bons, cursos mais caros. Comecei a comprar material, comecei a investir. E aí eu passei 6 anos estudando, fazendo esses cursos, né? Na verdade eu já tinha feito 3, quando eu arrumei emprego já tinha feito 3 anos de curso, fiz mais 3. E quando eu larguei o emprego, a indenização que eu recebi, eu abri um ateliê para mim, para dar aula. Eu abri no próprio bairro onde eu moro. Minhas irmãs, uma irmã minha disse que não ia dar certo, né? Porque o bairro era um bairro um pouco pobre e não ia dar certo, o pessoal não ia querer fazer curso de pintura. E quando foi no primeiro mês que eu abri, na primeira semana que eu abri, já tinha 10 alunos matriculados, já pensaram? E eu estava cobrando, o aluguel era R$ 180, eu ainda me lembro também do valor do aluguel. Então teve gente que chegou para mim e disse: rapaz, tu vai abrir isso aí, não vai dar certo. Quer dizer, já foram colocar defeito, né? Não queriam, acho que não queriam ver meu sucesso. E eu abri, na primeira semana já tinha 10 alunos matriculados. Só que esse valor, R$ 30, me incomodava porque era muito barato. Então eu voltei na loja onde eu fui aluno e falei com a dona da loja para dar aula lá.
Eu fui aluno da loja e voltei como professor. 6 anos depois eu voltei como professor. Então, na mesma loja que eu fui aluno, eu voltei como professor. Ela disse, se você conseguir montar a turma, você pode, tem tal e tal dia livre. Eu, tá certo. Fui pintar na rua, galera. Peguei um cavalete, peguei umas telas e fui pintar ao vivo na rua. Coloquei do lado assim uma placa para anunciar o meu curso. E fui pintar na rua. Cheguei lá na rua, a prefeitura me expulsou, disse que eu não podia pintar naquele lugar. Né? Um lugar que tinha camelô, tinha tudo. Camelô podia, mas pintar não podia. Então eu tive que sair do local. Eu fui para outra rua, em outro lugar. E aí tinha um agente da prefeitura, eu falei com ele e disse a ele que eu só queria passar uma semana em frente de uma loja que estava fechada lá no centro de Recife. Ele disse, olha, poder não pode, mas se for por uma semana, você pode ficar aí. Aí eu disse, não, só uma semana mesmo. Aí passei uma semana pintando na porta de uma loja que tinha fechado. Era uma rua bem movimentada do Recife. E vendia, inclusive, eu vendia até inclusive algumas telas, vendi. E também arrumei uma aluna só. Eu arrumei uma aluna e falei com a dona da loja, disse, ó, não arrumei muitos alunos, mas arrumei uma aluna e gostaria de começar com essa única aluna. Ela disse, tá certo, pode começar e depois você vai tentando arrumar mais, tá certo. Eu comecei com uma aluna, um mês depois eu arrumei outra aluna, depois arrumei outra aluna. Resumindo a história, em poucos meses eu já estava com 2 turmas cheias. Na época o curso já estava R$100. Estava com 2 turmas cheias, não tinha mais vaga. Eu querendo dar aula outro dia da semana, não tinha mais dia livre para eu dar aula. Então o que foi que eu fiz? Eu aluguei uma sala próximo da loja. E sempre que não tinha vaga lá na loja, eu chegava para o aluno e dizia, ó, aqui não tem vaga, mas eu tenho um ateliê aqui próximo. Pega meu cartãozinho aí, liga para mim que eu arrumo uma vaga lá para você. E fui pegando aluno. E depois de pouco tempo eu já estava com 30 alunos, galera. 30. A R$100 eu estava recebendo R$3.000. O salário na época eu acho que não era nem 1.000, eu estava ganhando 3.000. Estava ganhando o equivalente a 4 salários mínimos, mais ou menos, 4 ou 5 ou 6. Só que nesse mesmo período eu fiz vestibular. Eu fiz vestibular para artes visuais na Universidade Federal e passei também na Universidade Federal no curso de artes visuais. Me tornei o primeiro filho da minha mãe e até agora o único, né, a ingressar numa faculdade pública como aluno de artes. E aí eu tive que abandonar meus alunos porque o curso de arte na Universidade Federal de Pernambuco era todos os dias, né, de segunda a sexta, e era horário integral, tinha cadeira de manhã, tinha cadeira à tarde, tinha cadeira à noite. E eu queria muito ter esse curso superior porque eu achava que esse curso ia fazer muita diferença no meu currículo. E aí eu fui fazer a faculdade, fiz a faculdade, né? Terminei, me formei, fechei o TCC com a nota máxima, né, que é a nota 10. Voltei a dar aula nos ateliês, mas eu estou tentando fazer concurso para ingressar aí em alguma escola como professor de arte, né? Principalmente no estado, né? Muito mais no estado. Fiz alguns concursos aí, não passei, mas porque também eu estudei pouco. E agora eu vou me dedicar a estudar um pouquinho mais para ver se eu consigo entrar em alguma escola. Penso em voltar para fazer mestrado, penso em voltar para fazer doutorado. Gosto de estudar, gosto de ler. Inclusive, antes de entrar aqui na live, agora há pouco, eu estava pintando e estudando, né? E parei, disse, não, vou entrar um pouquinho no YouTube, no TikTok, para mostrar pelo menos o final dessa tela. Mas eu sempre estou dando estudadinha, história. Gosto muito de história, inclusive estou pensando em voltar para a faculdade para fazer a faculdade de história, porque como eu já tenho uma licenciatura, se eu fizer outra,
Aí eu não preciso pagar a cadeira de educação, de gestão. O curso, no caso, fica mais curtinho. No prazo de 2 anos e meio ou 3 anos eu já terminaria a faculdade. Então eu penso em voltar e fazer história, porque eu gosto de história, gosto de filosofia. Eu acho que essas matérias têm a ver com arte também. Então é isso, galera. Eu sempre estou tentando aperfeiçoar. Penso em viajar para alguns estados, fazer concurso, também fazer curso com alguns professores que eu gosto, que eu admiro, alguns artistas que eu sei que pintam mais do que eu, né? Alguns temas como paisagem. Então sempre que eu conheço alguém que pinta melhor do que eu tenho vontade de aprender. Mas a minha vontade de aprender é para poder ensinar, porque o que eu gosto mesmo é de ensinar. Eu acho que eu nasci para ser professor. E tudo que eu aprendo, valeu Miguel, é com a intenção de um dia poder ensinar. Porque o que eu mais gosto de fazer é ensinar. Por isso que eu estou sempre aqui na live, dando dicas, ensinando, dou aula a semana toda. Dou aula de pintura na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Quase todo dia eu estou num lugar diferente, dando aula. Quando eu chego, mesmo cansado, venho aqui, faço uma livezinha, faço um videozinho, sempre postando alguma coisa, ensinando alguma coisa, porque é o que eu gosto de fazer, é ensinar, galera. Eu gosto de dar aula, gosto de ensinar, gosto de passar o que eu sei. Pois é, eu acho que ter sentido de missão é isso. Eu acho que a minha missão nessa terra é ensinar, é passar para as pessoas aquilo que eu aprendo. Então eu acho que a minha missão é com a arte, é fazer pessoas aprenderem a arte, né? Então eu acho que minha missão é essa, é com a arte, tá? É com arte, é ser professor, é ensinar, é passar o que eu sei, tratar todo mundo bem, né? Ensinar tudo sem esconder nada. Porque, tipo, eu não vou levar nada desse mundo, então pra que eu vou esconder, né? Se o que eu levar comigo, vai comigo. Então eu não quero, eu quero poder deixar aqui com você. Então eu vou estar sempre evoluindo, sempre estudando, para poder cada dia ter mais coisas para ensinar, para cada dia ter mais coisas para passar. A minha intenção de estudar é sempre passar o conhecimento para outra pessoa, até porque eu acho que existe uma recompensa divina, que quando você ensina, você nunca esquece. Eu acho que isso é uma recompensa divina, porque quando você passa, a sua mente ela revê, né, aquele assunto, você recapitula o que você aprendeu e aí você nunca esquece. Eu tinha um professor de matemática que ele entrava na sala com giz na mão. Ele não tinha livro, não tinha caderno, ele não tinha nada anotado. Ele só entrava com uma caixa de giz e um apagador e mais nada. Ele dava aula pra gente. Ele entrava só com um giz na mão, galera. Um giz na mão, uma caixinha de giz e um apagador. Era o único material que ele usava. Não usava livro, não usava caderno, não usava nada. Mas eu entendi porque ele não precisava de nada, porque ele ensinava tanto aquilo ali que ele já tinha tudo aquilo decorado, né? Tinha tudo já na memória, as questões, os enunciados. Pois é, então é isso aí, é a recompensa divina, né? Essa é a recompensa divina. Quanto mais você ensina, mais você aprende, entendeu? Por isso que tudo que eu aprendo, eu ensino. Agora há pouco, uma professora, me fez um convite de me ensinar a pintar porcelana de graça, galera. O curso de porcelana é muito caro. Por isso que eu digo, são as recompensas divinas. A gente pensa que o universo ele não devolve, mas ele devolve. Então, como eu ensino de graça aqui para muita gente, eu recebi um convite e vou começar na próxima quinta-feira um curso que eu sempre quis fazer,
mas nunca encontrava com quem, né? Nunca encontrava com quem. Quando encontrava, o curso era muito caro, R$ 450, R$ 350 a mensalidade. E essa semana eu fui convidado para receber um curso de porcelana, que era o curso que eu mais queria fazer, pintura de porcelana, de graça, sem pagar nada. Ela disse: eu vou lhe ensinar, pode vir nas quintas de manhã, que eu vou lhe ensinar, eu tenho todo o material, você não vai pagar nada. Olha que bênção, galera, que coisa boa. Um curso que eu queria fazer, que eu ia gastar muito dinheiro de investimento, e eu recebi um convite para fazê-lo sem pagar nem um centavo, sem comprar material, sem nada. Ela disse: pode vir do jeito que tiver, que eu vou lhe ensinar. Não precisa trazer tinta, não precisa trazer nada, eu vou lhe ensinar de graça. Já pensaram? É isso aí, por isso que eu não tenho medo de ensinar, não tenho medo de passar, entendeu? Porque eu sei que eu não faço como troca, né? Eu não faço como troca, eu sei que é uma coisa natural, que quando você faz pelas pessoas, de alguma forma, você vai ser recompensado. Não se preocupe, tá? Não é troca, é porque você está plantando, né? E quem planta colhe, né, galera? Quem planta colhe. E aí eu recebi esse convite e é claro que eu aceitei, né? Já vou começar na próxima quinta-feira o meu curso de porcelana. E eu vou ensinar vocês também a pintar em porcelana. Nem se preocupem. Nem se preocupem. Então, se tem alguém aqui que querer aprender a pintar em porcelana, eu vou ensinar. E nem vou cobrar nada, porque dai de graça. O que de graça o quê? O que de graça recebeste, né? Pois é, galera, é isso aí. Se a gente faz, a gente recebe sem problema, tá? Vou também fazer... Olha aí, eu faço artesanato. Vou também fazer um curso só para pegar as dicas de aquarela. Eu, embora acredito que eu consiga desenrolar, eu nunca fui muito para esse lado da aquarela, mas eu quero ir. E o que eu aprender, eu vou ensinar vocês também, tá? O que eu aprender, eu vou ensinar. Eu vou fazer um curso porque o professor, galera, quando você faz curso, o professor, ele lhe ensina o pulo do gato. Não sei se o pulo do gato, mas ele lhe ensina os, assim, detalhes que vão fazer você não perder tanto tempo. Porque se você for aprender sozinho, geralmente você vai pelo caminho mais difícil. Valeu, Ana. Se você for só, você vai só, você não sabe o caminho. Aí você pode se perder, você pode ir pelo caminho mais difícil. Agora, se você conhece alguém que já conhece o caminho e a pessoa lhe dá umas dicas, umas orientações, é muito melhor do que você querer fazer tudo só, tá? Então eu acho que a gente sempre tem que buscar alguém que sabe um pouco mais do que a gente, porque isso aí faz você não perder tanto tempo para aprender alguma coisa, certo? Por isso que eu aprendi a pintar rápido, porque eu sempre estava estudando, fazendo curso e quero continuar aprendendo. Não vou parar de aprender, não vou parar de estudar. Ah, mas o que tu sabe já tá bom. Eu digo, tá bom para quem? Para mim não tá. Eu vou continuar estudando, vou continuar aprendendo. Tudo que eu puder aperfeiçoar, eu quero aperfeiçoar. Não é questão de insatisfação, não. É questão de que pode, se pode melhorar, por que não melhorar, né? A pergunta é essa. Se dá para melhorar, então por que não melhorar? Não tem por que não, né? Agora eu vou trabalhar essa parte aqui das... Contei um pouquinho da minha história para vocês. Claro que a história é muito mais longa, mais detalhada, mas não precisa detalhar tanto. Eu só sei que nunca foi fácil, tá? E eu também nunca fui de reclamar. Eu nunca quis que fosse fácil. E também nunca quis que fosse difícil. Eu só estava disposto a enfrentar o que viesse. Eu não escolho obstáculos. Se ele vier, eu vou ter que ultrapassá-lo, né?
Meu amigo, melhor do Nordeste, seja bem-vindo. Eu sempre tô olhando seus vídeos aí dos cavalos. Vamos pintar uns cavalos junto aí. Melhor do Nordeste. Aqui eu tô trabalhando já um pouco da folha. Essa referência que eu tô trabalhando não fui eu que escolhi, tá? Não foi eu que escolhi, foi a cliente. Isso aqui é uma encomenda que eu tô fazendo. Eu tô aproveitando para fazer aqui com vocês. Mas não foi eu que escolhi. Eu tô só reproduzindo o que a cliente pediu. Então ela pediu e eu tô fazendo. Eu tô fazendo essa parte aqui da folhagem. Deixa eu puxar um pouco aqui para trás. Para pegar o quadro todo. Eu vou pegar um pincel maior que eu tiver. Esse grandão aqui, ó. E ele tá sem tinta, sem nada. Eu vou dar uma esfumaçada aqui, ó. Passa ele aqui só para dar uma leve esfumaçada nesse encontro aqui na parte das folhas. Para suavizar um pouquinho aqui os encontros. Eu ainda vou dar uma trabalhada melhor por aqui. Mas eu já vou dar uma esfumaçada aqui. Eu vou dar uma trabalhada também nesse tronco agora. Valeu, galera que tá nos abraçando. Bom, vou fazer aqui um pouco mais de uma cor escura e depois eu venho clareando. Vou fazer a cor escura aqui para vocês verem. É só você pegar aqui, ó. Deixa eu só limpar pegar aqui um pouco do verde esmeralda. Aqui o verde esmeralda que tem aqui, ele já secou. Anota aí, quem quiser anotar. Para fazer essa parte mais escura, é só você pegar duas cores, só duas, ó. Pega aqui o verde esmeralda junto com o carmim. Verde esmeralda com carmim. Você vai fazer uma cor muito parecida com preto, ó. Verde esmeralda com carmim, tá? Coloca um pouquinho mais de vermelho para não ficar muito esverdeado. Então, verde esmeralda com carmim, você vai fazer uma cor muito próximo do preto, até porque não precisa ser preto. Eu vou dar uma trabalhada aqui para poder destacar mais a parte escura. A parte escura, ela solta a parte luz. Então a sombra ela é necessária para poder soltar mais a luz. Quanto mais você trabalha a sombra, mais a luz ela se destaca. E aí eu vou trabalhar essa parte desse tronco, dessa árvore. Valeu, Miguel. Valeu, meu irmão. Deus te abençoe. Vai na paz. Vermelho com verde, só isso. O carmim com o verde esmeralda. Para fazer essa parte escura aqui, ó. Teve uma live que eu fiz aqui que de repente ela meio que viralizou, né? Começou a entrar gente. Sei que ela chegou a 240 pessoas ao vivo. Do nada ela deu um disparo de gente assistindo a live e ela caiu. Valeu, Neide. Ela caiu para 70 e pouco, mas ela continuou mantendo sempre essa altura. Mas eu nunca mais consegui repetir isso. Eu até me lembro de pessoas que dizem assim, não, eu fiz um vídeo, viralizou, chegou a ter milhões de visualizações, mas aí a pessoa tenta de novo e não consegue, né? Não consegue. Acho que nem ela sabe o que foi que ela fez para um vídeo viralizar tanto. Teve esse caso aí comigo que a minha live ela bateu 200 e poucas pessoas ao vivo, mas eu nunca mais consegui repetir isso. Mas enquanto isso eu vou devagarinho aqui trabalhando, né? Quem sabe um dia aí a gente consegue aumentar, dobrar. Eu não consegui bater 3.000 seguidores ainda. Dizem que para monetizar tem que bater 10.000. Eu não consegui nem 3 ainda, mas tô sempre por aqui ganhando um seguidor aqui, um seguidor ali, né?
A cada live eu ganho mais. Teve uma live que eu ganhei 60 e poucos seguidores. Nessa live de 200 eu ganhei 60 e poucos seguidores. Só nessa live. Mas aí eu também não faço questão de viver em live de crescimento, porque o pessoal de live de crescimento não assiste live. Ele só quer número. Eu quero gente que assista, né? Ó, vai colocando os escurinhos por aqui. Esse escurinho ele levanta e separa a parte das folhas, tá? Eu vi um vídeo de um rapaz um dia desses que ele disse que com um único vídeo ele ganhou 20 mil reais com um vídeo só. O vídeo viralizou de um jeito que ele chegou a ganhar 20 mil reais só com um único vídeo. Mas aí acabou, só foi essa vez, né? Depois ele não conseguiu mais fazer nenhum vídeo que viralizasse tanto assim. É mais ou menos isso que às vezes acontece. Às vezes dá aquela viralizada, mas depois para, né? É difícil, tá? O pessoal pensa que é fácil estar aqui na internet, mas dá trabalho, viu? Eu ainda estou dando uma trabalhadinha nessa parte aqui, soltando um pouco do vermelho com amarelo e verde. Vermelho, amarelo e verde para soltar umas folhas um pouco marrom avermelhada. Mas isso aqui pode ser feito também com terra de siena queimada, tá? Se você tiver terra de siena queimada, pode usar ele para fazer essa parte dessas folhas avermelhadas aqui. Terra de siena queimada resolve o seu problema. Eu prefiro não comprar essas coisas porque eu acho muito fácil de fazer. Mas tem gente que acha difícil, né? Não gosta, acha que é perda de tempo. É melhor comprar as tintas prontas e tal. Aí pode comprar aí algumas cores. Olha aí, tem um vídeo que chegou a 207 mil. Ganhei 1.363 seguidores e não é 1% de sua pintura. Que legal, Isaías. Mas essa questão de 1% é bobagem. Mas não tem explicação. Algumas coisas aqui na internet não tem explicação, tá? Por isso que a gente tem que estar sempre na luta, né? Na luta, porque uma hora acontece algo aí diferente, né? E dá certo, tá? Uma hora dá certo. Mas é difícil, galera, é difícil. Eu acho que a pessoa tem que ser muito persistente. E é o que eu estou fazendo aqui, sendo persistente. Bom, como vocês veem aqui, dá trabalho, né? Trabalhar isso aqui, dá trabalho, dar esse volume. E sempre quando você quer fazer alguma coisa bem feita, vai dar trabalho, tá? Então não pode correr de detalhes, né? Não pode correr de dar trabalho, tem que dar trabalho. Isaías, eu não sei se eu te sigo, mas se eu não seguir, eu vou seguir agora. Pronto, Isaías, já estou te seguindo, Isaías. Já ganhou mais seguidor. Tem um filósofo, que eu não lembro o primeiro nome dele, mas o segundo nome dele é Cortella. Ele tem uma voz um pouco diferente e ele tem uma frase que ele diz que eu memorizei e gosto dessa frase e digo para os meus alunos, né? Ele diz assim que... Deixa eu ver se eu lembro, tá? Não é perfeição, não. Ele diz... Que droga, esqueci. É uma palavrinha que às vezes eu quero lembrar e não lembro. Mais ou menos isso, como dizer assim, uma coisa perfeita, né? Uma coisa detalhada, dá muito trabalho. Aí ele diz mais ou menos uma frase mais ou menos parecida com isso, que agora a palavra sumiu da mente. Aí daqui a pouco eu lembro. Valeu, Bruno! Show de bola, Bruno desenhista. Deixa eu ver se eu sigo o Bruno desenhista. Se eu não seguir, eu vou seguir agora. Sigo não, vou seguir. Bruno, eu tô te seguindo, viu, Bruno? Isaías eu já tô seguindo, agora eu tô seguindo o Bruno.
É isso aí, galera. Sempre que eu acho um artista, eu sigo. Seja desenhista, seja pintor, seja escultor. Na verdade, minhas coisas que eu tenho a maioria das pessoas que eu sigo é tudo artista. Sigo artistas iniciantes, sigo artistas de todos os níveis. Eu sou um apoiador da arte, tá? Eu sou um apoiador da arte. Eu sou uma pessoa que eu gosto de apoiar os artistas. Eu entro nas lives, eu dou rosinha aos meus amigos. Eu não consigo juntar rosinha porque eu vou ganhando e vou doando, vou ganhando e vou doando, vou ganhando e vou doando. Tudo que eu vou ganhando, eu vou doando. Nunca consegui juntar, né? Nunca consigo nada de ganhar nada, porque tudo que eu ganho, eu dou. Eu vou nas lives e dou tudinho. Valeu, Elielson. Show. Vou te seguir de volta também, Elielson. Vamos lá. O pessoal me seguindo, eu seguindo de volta. Elielson Coelho, já tô seguindo você, viu, Elielson Coelho? Show de bola. Entro na live de Marcinho, do Rosa. Entro na live de Miguel, do Rosa. Miguel entra na minha live da Rosa. Miguel entra na minha live da... O Marcinho entra na minha live da Rosa. Então a gente ganha a Rosa da Rosa. É assim, não adianta juntar centavos, né? Eu sempre que eu tô ganhando, eu vou doando também. É isso aí, galera. Vamos ajudando um ao outro, que é assim que a gente cresce. Essa coisa de crescer sozinho é um engano, tá? Não dá para crescer só, não dá. Você tem que ir crescendo e se apoiando, e as pessoas se apoiando em você, e vai subindo todo mundo junto. Se a pessoa pensa que consegue subir só, ela tá com o pensamento errado, né? Se outras pessoas não gostarem de arte, se você não fizer cada vez mais pessoas gostarem de arte, a arte não vai ter o valor em lugar nenhum. Quanto mais gente gostar de arte, quanto mais gente produzindo arte, mais a arte vai, todo mundo cresce junto, né? Por isso que a gente tem que estar sempre ajudando um ao outro, ensinando um ao outro, ajudando um ao outro a crescer. Aqui atrás da árvore, dessa árvore grossona, dessa árvore maior, aqui eu coloco um pouquinho de azul, galera. Aqui, ó, azul com vermelho e branco, para criar como se fosse uma luz de retorno aqui atrás, tá? Essa luz de retorno, ela dá um destaque na árvore. Vou colocar um pouco mais perto para vocês visualizarem. Só que ela é aplicada bem suavezinha, que é para dar um destaque a essa parte aqui atrás. A mesma coisa também eu coloco aqui, ó, dessas estacas, né, de cerca. Essa tela é uma encomenda que eu peguei de uma professora de um espaço onde eu dou aula. Ela está se mudando para uma casa maior e disse que estava sem quadros na parede e queria que eu pintasse umas telas para ela. E aí eu estou fazendo 2 telas para ela. Fiz um preço de amigo, né? Fiz um preço de amigo, de professor para professor. Não cobrei o preço que geralmente eu cobro. Cobrei bem mais barato. Cobrei quase a metade do preço que eu cobro. De um lado eu coloco essa luz azul e do outro eu coloco a luz normal, que é a luz amarelada. Colocando verde com vermelho para fazer um pouco mais de preto. Verde com vermelho dá uns marrons bem escuros, tá? Se você colocar um pouquinho de amarelo, ele já dá uma clareada. Aqui você pode puxar alguns galhos. E do lado direito você trabalha um pouco de luz. Obrigado, Ana. Eu acho que Miguel, ele é um ótimo, assim, artista
mas ele não fez muito curso, né? Ele é muito autodidata, ele aprendeu muita coisa só. Então as coisas que ele faz é muito ao estilo dele, né? Ele não tem assim aquela técnica mais profunda, né? Ele é uma pessoa mais tipo mais raça, né? Ele vai na raça mesmo, assim, na luta. Ele não tem muito conhecimento em composição. Às vezes eu percebo algumas falhas de composição no trabalho dele, mas ele é uma pessoa muito carismática, né? Muito legal, muito desenrolada, né? E realmente um ser humano incrível, velho. Uma pessoa de admirar, né? Um guerreiro, batalhador, sofre críticas, mas não tá nem aí, levanta a cabeça, ensina o que sabe, porque sempre tem alguém que quer aprender o pouco que a gente sabe, né? Sempre tem alguém querendo aprender. Então, quando a gente acha também que sabe muito, sempre aparece alguém que sabe mais do que a gente. Então, a gente nunca sabe muito, né? Nunca sabe o suficiente. Então, nem a gente sabe muito e nem sabe pouco. A gente sabe mais do que alguns e menos do que outros, né? Então, isso é normal. E realmente Miguel, ele merece todo o sucesso que ele tem, né? É um guerreiro, é uma pessoa esforçada e merece demais, demais, demais. Eu sou Waldron. Eu não consigo ter preguiça de pintar porque eu amo pintar, eu pinto todos os dias, galera. Eu pinto 365 dias no ano. Eu não vou dizer 365 no ano, que eu acho que é um exagero, mas eu chego a pintar acho que uns 360 dias no ano. Eu acho que no ano inteiro só deve ter uns 5 dias que eu não pinto. E eu ainda acho muito, eu ainda acho que eu pinto pouco. Eu ainda penso que eu poderia pintar melhor. Eu já pensei até em se afastar assim da família, ir para São Paulo, para um lugar que eu pudesse ficar sozinho, pintando, produzindo o dia inteiro, porque eu ainda acho que eu poderia pintar mais, né? Eu pinto todo dia, viu, meu amigo? Todo dia eu pinto. Às vezes eu venho no ateliê, dou só uma pincelada e volto para casa, mas eu não paro de pintar nem um dia sequer. Eu pinto todos os dias, faça chuva, faça sol, feriado, dia dos pais, dia da mãe, finados. Todos os dias, de domingo a domingo, eu pinto alguma coisa, tá? Todo dia. Hoje, por exemplo, eu dei aula de manhã, pela parte da manhã. À tarde, minha esposa pediu pra gente sair, né? Eu saí com ela, saí com a família, fui passear no shopping, a gente... almoçou em casa, mas jantamos juntos. Os meninos brincaram lá nos brinquedos. A filha comprou uma roupinha nova, que é 12 anos, né? Tá crescendo. Comprou uma roupinha nova. A mulher também comprou perfume, não sei o que e tal. E cheguei em casa, botei o menino pra dormir. Eu que botei o menino pra dormir, né? Eu tenho que fazer minha parte também. Brinquei com ele no shopping, entrei nos brinquedos lá com ele, pula-pula, piscina de bolinha. Andei lá com ele no carrinho enquanto a mulher tava fazendo compras. Cheguei, botei o menino para dormir e vim para cá pintar. E tô aqui pintando, já vai dar aí 1h da manhã. E eu continuo aqui pintando, só terminando esse quadro. Amanhã tem mais outro quadro para pintar. Amanhã eu vou começar 10h da manhã. Vou pintar até 2h30 da tarde. Depois vou almoçar e volto para pintar de novo, e vou pintar até umas 9, 10 horas da noite. Na segunda-feira eu vou dar aula de manhã, vou dar aula à tarde e à noite vou pintar de novo. Na terça-feira vou dar aula de manhã, vou dar aula à tarde e à noite vou pintar de novo. Na quinta-feira vou dar aula de manhã, vou dar aula à tarde e vou pintar à noite de novo. E na sexta-feira a mesma coisa. É assim, então minha semana toda é pintando, galera. Eu amo pintar. É o que eu mais gosto de fazer na vida, tá? Sempre estou pintando, pouco ou muito. Dificilmente tem algum dia que ou eu dou aula, ou eu pinto, ou os dois, ou
Sempre estou por aqui. Se tem que fazer algum serviço, eu prefiro pagar para alguém fazer, para não ter que fazer, para não ter que não pintar naquele dia. Então, mas eu dou um jeito de pintar também. Mesmo que às vezes seja uma coisa que eu sei fazer, por exemplo, pintar casa. Eu sei pintar casa. Eu sou formado nessa área de pintura imobiliária. Tenho um curso Senai, tudo, pintura imobiliária. Eu passei um tempo da minha vida trabalhando com isso. Mas eu não pinto minha casa, eu pago para alguém pintar. Mas eu não pinto, porque se eu for pintar minha casa, eu não vou poder pintar meus quadros, eu vou ter que parar. Então eu pago para alguém pintar, para não ter que parar, porque eu acho que minha diária é mais cara que a do pintor, né? Eu ganho mais. Mas todos os dias eu pinto. E olha que eu não dou conta das encomendas. Eu tenho aqui as encomendas anotadas. Tem algumas encomendas atrasadas, porque eu tenho que estar sempre aqui produzindo. E agora ontem, né? Porque hoje é domingo, já é Dia dos Pais. Eu peguei uma encomenda para restaurar alguns quadros. Eu vou restaurar alguns quadros velhos, quadros que estão rasgados, quadros que estão comidos por polia. Não sei se vocês sabem o que é polia. Não sei se vocês sabem o que é polia, é um tipo de cupinzinho que é invisível. Ele fica dentro da madeira e come a madeira toda. E ele estraga o quadro também. Galera, eu amo pintar, não sei fazer outra coisa na vida a não ser pintar. É o que eu mais gosto de fazer. Pinto a semana toda, dou aula, amo dar aula, amo estar com gente, amo estar com aluno. Gosto muito de gente, gosto muito mais de gente do que de animal. Gosto muito de animal, mas eu prefiro pessoas. E gosto muito de pessoas da terceira idade, adoro gente idosa. Trabalho com idoso com muita paciência. Eu trato todos os meus alunos como fosse meus parentes, tá? Então eu crio uma amizade muito grande com meus alunos. A gente às vezes viaja junto, às vezes eu almoço na casa deles, às vezes a família toda me conhece, né? Os filhos, netos. E eu tô falando isso de vários alunos, não é só de um nem de dois, não. Tinha uma aluna minha que viajava eu e ela pro interior. O carro, eu que ia dirigir o carro dela. Minha esposa nunca reclamou, né? Nunca impediu de eu ter amizade com minhas alunas, mas são tudo senhoras. Mas se também for jovem, não tem problema. Minha esposa não é uma pessoa ciumenta. E eu já estou com ela há 22 anos. Ela passou tudo isso comigo. Toda essa história que eu contei hoje aqui, desde o começo, ela estava do meu lado, né? Eu digo a ela que eu nunca vou deixá-la, porque ela me quis quando eu não tinha dinheiro para comprar nem uma pipoca para ela, né? Eu não tinha dinheiro para comprar nem uma pipoca e ela mesmo assim estava do meu lado. Cuida dos meus filhos, cuida de mim. Então é uma pessoa que está comigo há 22 anos, desde 2003. Eu estava com 21 anos e ela com 18. E eu agora estou com 43 e ela com 40. E continuamos juntos. E o amor só faz crescer, galera. Não diminuiu nem um centavo sequer. Nem um centímetro, né? Só fez crescer até agora. Eu acho que o fato de a gente ter estabilidade emocional, né? Tipo, eu não sou ciumento, ela não é, a gente se conhece muito bem, é um casal equilibrado. Eu acho que isso aí contribui muito para dar certo. A gente tá morando aqui atrás da casa da minha mãe, eu construí uma casa aqui, e a gente tá junto há 12 anos de casado, e ninguém nunca ouviu uma briga nossa, um grito, um palavrão, sabe? Meus filhos nunca presenciaram uma briga nossa. Então eu acho que isso aí é o que conta também, né? A gente não... Ela não vigia a minha vida, eu não vigio a vida dela. Cada um sabe aonde tá, por que tá, né? Não precisa estar um dizendo ao outro o que pode e o que não pode. Eu acho que isso aí... Não, eu não sou nem um centavo ciumento. Inclusive, quando ela estava fazendo o curso de administração, ela, quando tinha confraternização, essas coisas, ela me convidava, eu não ia.
Dizia, não vá, fique à vontade, né? Dava dinheiro para ela ir quando tinha as confraternizações. Nunca vigiei ninguém, até porque eu acho que ninguém é meu, né? Eu não tenho medo de ser traído e eu não vigio ninguém. A pessoa só vai ficar do meu lado até o dia que ela quiser. No dia que ela não quiser, eu vou ser o primeiro a querer que ela vá embora. Eu não quero estar perto de uma pessoa que não quer estar perto de mim. Se não me quer, pode ir embora sem problemas. Eu não faço questão de ser querido por ninguém, tá? Não tenho obrigação. Eu, inclusive, já conheci alguns professores que ficaram com ciúme de mim, né? Porque os alunos dele deixaram ele, ficaram comigo. Eu não tenho nenhum ciúme de aluno. Qualquer aluno que quiser ir para outro professor, eu apoio, tá? Eu digo, ó, vai estudar com outros, vai aprender técnicas novas. Eu não tenho esse pensamento de pertencimento, certo? Tudo que está no mundo é do mundo, não me pertence nada, nem eu mesmo me pertenço. Nem eu mesmo me pertenço, né? Quanto mais nada que está ao meu redor me pertence. Tenho ciúme de nada. Nem de nada, nem de ninguém. No dia que minha mulher disser, ó, Alexandre, vou embora, vá em paz. Quer alguma coisa, quer que eu lhe ajude? Não tem problema, galera. Ninguém é obrigado a ficar comigo. E eu vou até dizer uma coisa a vocês. Quanto mais você confia, mais a chance diminui de você. Eu penso assim, sabe? Você dá uma pessoa uma responsabilidade muito grande, né? Então eu não vigio minha filha, não vigio minha esposa. Eu converso, agora eu sempre converso, né? Eu sempre converso, mostro o limite das coisas e pronto. E confio, só isso. Não tenho nenhum pensamento de posse de nada, galera. Nada é meu. Nesse mundo nada é meu, tudo é emprestado. Eu tenho um desapego muito grande das coisas. Às vezes até demais, tá? Às vezes até demais. Às vezes pode ser até que seja um exagero da minha parte, né? Porque eu não tenho apego a nada. E eu devo ter sido escravo na vida passada, né? Não sei. Pois é, minha família é uma família muito bem estruturada nesse sentido. Meus filhos calmos, obedientes. Minha filha tira nota boa em todas as matérias, eu sempre estudo com ela as provas. Então, uma menina calma, que não me dá trabalho nenhum. Então, eu não tenho o que reclamar da vida. Tenho uma ótima família, tenho saúde, tenho paz. E eu não sou evangélico, tá? Eu não sou evangélico. Já fui, mas não sou. Não faço parte de nenhuma denominação. E continuo sendo a mesma pessoa de antes, sem vícios. Uma pessoa que fico longe, né, dos problemas. Não tenho vício nenhum de nada. Não jogo nada. Não aposto nada. Não bebo, não fumo. Não gosto de farra, não gosto de festa. Eu não entendo também como a pessoa pode ser evangélica e ciumento, né? Vai totalmente contra ao ensinamento de Deus, da Bíblia. Mas não pode, né? Não pode, não tem como, não combina. Ciúme não combina com o evangelho, né? Lá em Coríntios ele deixa isso bem claro, né? Então quem tem ciúme, controle seu ciúme, né? Eu acho que o ciúme não tem muita relação com amor. É o espírito de posse. Eu não gosto de posse. Nada é seu. Se ela quiser ir, o seu ciúme não vai ajudar em nada. Ela vai e acabou. Não adianta. Então, eu sou zerado. Eu sou assim, eu sou cuidadoso, né? Se eu ver alguma coisa que está fora dos padrões normais, é claro que eu vou conversar, né? Mas olha, essa tua atitude aqui e tal, claro, mas eu não vou estar vigiando. Eu não vou estar atrás, não vou estar, entendeu?
Mas cuidado é diferente de ciúme. Cuidado é uma coisa, ciúme é outra, né? Cuidado é uma coisa, viu, galera? Esse ciúme é outra coisa totalmente diferente. Ciúme é uma coisa meio doentia, né? Cuidado é você conversar com a pessoa, pedir para ela evitar algo, para que não pegue mal para você, nem para ela, né? Evitar alguma amizade que não tá muito bacana, aquela amizade, certo? Tá um pouco estranho. Então você conversa com a pessoa para você não ficar numa situação desconfortável, né? Mas isso não é ciúme, tá? Isso é você conversar o que está lhe incomodando. Agora, querer mandar no outro, querer prender o outro, aí já é diferente, né? Mas aqui não é conselho para casamento, aqui é pintura, né? Então vai dizer que eu vou ser conselheiro de casamento. Eu estou casado há 12 anos. Graças a Deus, né, e também aos nossos esforços, eu posso dizer que é 12 anos de amor. E já estamos juntos há 22 anos. Então é um relacionamento muito estável. 2 filhos, um menino e uma menina, tranquilos. Nenhum dos dois me aperrei nada. O menino é mais viradinho porque tem mais energia, mas não me aperreia também nada. Muito saudável, meus filhos não adoecem. Até isso eu tenho sorte, né? São crianças que raramente pegam resfriado. Raramente. Só bênção de Deus, galera, só bênção. Agora, uma coisa que eu nunca fiz e queria muito fazer, queria que a arte me proporcionasse, era viajar para a Europa, conhecer outros países. Isso eu nunca fiz. Na época que eu estava na faculdade, eu fui para Belo Horizonte, conheci Iotim, não sei se vocês já ouviram falar, lá em Minas Gerais, em Brumadinho. É o maior museu ao céu aberto, né, que existe, eu acho que no mundo ou no Brasil, não lembro. Conheci Ouro Preto também, em Minas Gerais, conheci Mariana, mas eu tenho vontade de conhecer outros países, eu nunca saí do Brasil. Eu fui para Brasília de avião, eu fui para Belo Horizonte, morei um tempo em Salvador, morei um tempo em Fortaleza, já conheci outros estados, mas nunca saí do Brasil. Eu tenho vontade de conhecer outras culturas, né? Vai chegar. Tá demorando, né? Eu queria que tivesse acontecido, mas não aconteceu, vamos embora. Vamos na luta aí. Não aconteceu ainda. Um país que eu gostaria de conhecer muito era a Itália. Eu tenho uma admiração muito grande pela Itália. Conhecer Florença, conhecer Veneza, conhecer esses países aí, né? A Grécia, a França. Fazer meu curso de História, eu acho que eu vou conseguir fazer essas viagens. Eu também gostaria de me tornar escritor. Eu sei que eu vou ter que estudar muito para melhorar um pouco minha ortografia, minha gramática, mas eu penso em ser historiador. Eu acho que a gente está vivendo um período muito pesado da história, né? E eu gostaria de contar um pouco dessa história a partir da minha visão do que está acontecendo no mundo, na arte, na política. Porque eu tenho medo, né, que só um lado da história seja contado, né?
E eu percebo que a história ela é muito feita a partir de narrativas, né? As narrativas é o que faz toda a diferença. Eu nunca tinha percebido a importância da narrativa como eu estou vendo agora. Como uma situação ela pode ser invertida, né? É interessante. Como as pessoas são manipuladas também, né? Como é fácil manipular o ser humano. Agora eu estou colocando um pouco mais de branco nessa parte aqui das pontas. O amarelo com um pouquinho mais de branco para trabalhar uma luz mais acesa. Então não sei se vocês percebem, eu trabalho tons escuros, médios, claros e depois um mais claro ainda por cima, tá? Então você vai trabalhando cor por cor, sempre vindo do escuro para o claro, tá? Do escuro para o claro. Então coloca primeiro as cores médias, né? Depois escurece e depois vem clareando. Se você fizer isso, você vai conseguir fazer o seu quadro dar um destaque. Agora a parte mais importante do quadro é a luz. A luz é a coisa mais importante na pintura, tá? Galera, eu vou mexer um pouquinho nesse quadro amanhã, mas por hoje eu vou parando, tá? Já tá bem tarde, a hora já tá bem avançado. Eu vou descansar um pouquinho, mas amanhã, pela manhã, eu vou dar continuidade nesse quadro aqui. Eu vou terminá-lo e já vou começar o outro. Vai ter que chegar, né? Eu tenho muita vontade de viajar pelo mundo, conhecer outros países e tudo isso através da arte. Se não for através da arte, eu nem me interesso. Eu quero ir para divulgar meu trabalho, dar aula, fazer workshop fora do Brasil. Tem que ser através da arte. Era por onde eu queria sair do Brasil, é através da arte. Então, galera, eu vou mostrar para vocês aí o quadro todo, como tá ficando, bem detalhadamente. Eu ainda vou mexer aí nessa parte aqui da árvore, vou dar um pouco mais de luz aí. Olha aí a estradinha desaparecendo no horizonte, a cerquinha, aquele caminhãozinho assim do outro lado. Esses caminhos geralmente sem ninguém é mais interessante porque fica como se fosse um convite, né? Eu ainda vou trabalhar também um pouquinho dessas folhas aqui, tá? E é isso aí, galera. Desejo que vocês tenham gostado ou estejam gostando. Fiquem todos com Deus. Hoje eu contei história, pintei. Vou ver se eu coloco um pouco mais de galho também, esses galhinhos pretinhos aí. Vou ver se eu acrescento mais, que eu acho que tem pouco. Então é isso, muito obrigado por tudo, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã pela manhã, umas 10 horas, eu vou estar aqui fazendo live, tá bom? Então é isso, galera, valeu, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, pessoal, obrigado por tudo. Tchau, feliz Dia dos Pais, tchau.